Boa noite, estamos começando mais um Jornal da Noite da TV Jornal da Cidade Online. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Hoje, o Jornal da Cidade Online recebe o Major Meca, que é deputado estadual e está concorrendo à presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e a promotora de justiça, Érica Figueiredo. Deputado, muito obrigada por aceitar falar conosco. Boa noite, Camila. Boa noite, a promotora Érica. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma grande satisfação falar com todos vocês. Érica, muito obrigada por aceitar mais uma vez falar conosco. É isso, Camila. Um prazer é todo meu. Major Meca, como o senhor vê as ações do Dória? O que o governador, afinal, está fazendo com São Paulo? Olha, Camila, quando nós analisamos o cenário e a situação que atravessa o estado de São Paulo, é importante nos remetermos ao início do mandato do governador João Dória no estado de São Paulo. Ele, inicialmente, assim que assumiu o governo em São Paulo, inclusive, ele fez até live do aeroporto de Cumbica, fazendo uma viagem lá para a China, né, para instalar em Wuhan, se não me engano, lá na China, um escritório do governo do estado de São Paulo. Pois bem, esse escritório do governo do estado de São Paulo foi montado lá. A gente, com as dificuldades de transparência do governo do estado de São Paulo, a gente não sabe muito bem quantos funcionários tem nesse escritório, qual a rotina de trabalho, a agenda desses funcionários e quais são as demandas que eles trabalham pelo estado de São Paulo. Moral da história, nós entramos em uma pandemia, né, que se deu início lá na China, em meados de 2019, um pouco mais para frente. São Paulo tinha esse escritório instalado justamente na China, onde se deu início a toda essa crise sanitária, e nós não tivemos, por parte do governo do estado de São Paulo, a apresentação de nenhuma informação privilegiada que fosse para que o estado de São Paulo pudesse apresentar ações e medidas preventivas para defender a vida dos paulistas e paulistanos, de todos que estão aqui no estado de São Paulo. Então, Camila, o que nós tivemos? O início de uma crise sanitária aqui no estado de São Paulo, onde, em janeiro de 2020, mesmo com todas as informações de que na China, bem como em vários países da Europa, o vírus já estava disseminado, nós não tivemos medidas preventivas algumas de controle de acesso de turistas vindo tanto da China quanto da Europa para participar do carnaval que aconteceu em fevereiro de 2020. Mesmo sabendo que, no dia 3 de fevereiro de 2020, mais de 20 dias antes do carnaval, o Ministério da Saúde já havia publicado no Diário Oficial da União, em 3 de fevereiro de 2019, estado de emergência em saúde pública em todo o território nacional. E mesmo assim, o governo do estado de São Paulo, né, organizou, patrocinou o carnaval no estado de São Paulo, com centenas de blocos de rua, onde se aglomerou, se acumulou muitas pessoas, né? O vírus já tinha chegado
ao Brasil, no início de março, mas precisamente no dia 8 de março, o governo de São Paulo também organizou uma prova pedestre no Parque do Ibirapuera, onde se concentraram mais de 15 mil pessoas. E assim, a crise sanitária foi conduzida em São Paulo de forma irresponsável, sem medidas que tivesse suporte técnico para a proteção da vida de todos os moradores do estado de São Paulo. Major, uma coisa nos chamou a atenção esse final de semana, que paralisou aí as redes sociais, inclusive, e gerou muitas ameaças da equipe João Dória, a gente não sabe quem está por trás dessa equipe, em relação aos internautas, que foi a festa. Essa festa aconteceu ou não, Major? Camila, é importante a gente fazer observação, como você disse, a equipe do João Dória, a equipe de publicidade dele é muito grande. É uma equipe que tem um suporte financeiro financiado pelo povo do estado de São Paulo. É um financiamento muito grande. Nas minhas fiscalizações, as ações do executivo, do governador, das ações do governador, a minha equipe localizou no Diário Oficial do Estado, há uma semana atrás, o empenho de 90 milhões de reais em publicidade. Há uma semana atrás. 90 milhões. Esses 90 milhões que foram destinados para publicidade saíram, pasmem todos que estão nos acompanhando, saíram da saúde, saíram da educação. Olha só, o governo do estado de São Paulo cobrando o governo federal sobre recursos para aumento de leitos de UTI em São Paulo, e ele próprio remaneja 90 milhões de outras pastas, incluindo saúde e educação, um montante de 90 milhões. Em janeiro, no final de dezembro, dia 28 de dezembro, ele já havia movimentado dessas mesmas pastas mais 100 milhões. Então, essa equipe de publicidade que está trabalhando na coação, na ameaça dessas pessoas que visualizaram e deram publicidade a uma festa que aconteceu ao lado da casa dele, que é a casa do filho dele. E eu tenho informações, estou em busca de materialidade, de provas materiais, que comprovem o acontecimento dessa festa, porque as informações que eu tenho de fonte fidedigna, inclusive de policiais que estavam no local, é que a festa aconteceu sim. E no dia foi um forfé lá, foi uma bagunça para tentar colocar panos quentes, esconder tudo que estava ocorrendo na última sexta-feira à noite, no dia 5 de março, lá no bairro dos Jardins, na casa do filho do senhor governador João Agripino Dória. Érica, você como promotora, como vê um governador que fecha o estado e, em compensação, dá uma festa na casa dele, viaja para Miami, tira o direito do cidadão de sustentar, mas o dinheiro dele está na conta todo mês. Como você vê isso? Meu pai tinha uma frase, Camila, que é: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Essa história da festa, ela me lembra muito essa frase. O político que vem a público e questiona as atitudes de toda a população, instaura um regime de terror, medidas drásticas, fecha comércio, coloca toque de recolher, mas dentro de casa ele tem dificuldade de coibir as atitudes do próprio filho. Tem muitos políticos que estão passando por essa situação, A gente ouve relatos, e alguns até conheço, sei de histórias, aqui no Rio também, em que eles endurecem contra a população, mas estão levando vidas normais em sua vida doméstica, em sua
seu círculo de amizades, estão recebendo convidados, estão viajando, andam sem máscara fora do estado ou fora da sua cidade. Isso não é surpresa para mim. Sei de vários casos, até porque, desde o começo, a gente já fez outras lives, eu escrevo para vocês, né, e para mim é muito claro que essa história desse lockdown é uma fraude. Ela é muito benéfica para os políticos em vários setores, né, a gente até semana passada falou disso, eu acho que existe aí um benefício muito grande por contratações sem licitação e por não ter que prestar contas aos tribunais de contas, estaduais, municipais. Então, é muito benéfico. Eles vão manter esse estado de coisas até que toda a população esteja vacinada, ainda vão dizer que precisa de mais um período para que essa fase da vacinação se demonstre eficaz. Se essa vacinação não for eficaz, eles vão ter uma nova tese sobre uma nova vacina, e assim nós vamos. E quando a gente conversou semana passada, eu te falei que eu achava que o lockdown ia até as eleições de 2022, né? E diante dos últimos acontecimentos aí, né, de ontem, de hoje, a imprensa não consegue descansar, né? Todo dia tem muitas notícias bombásticas, então eu acredito que esse meu prognóstico realmente está certo. Isso vai se estender. Se passarem as eleições, o resultado for favorável ao que alguns desejam, o lockdown termina. Tanto que esse ano, entre o Ano Novo e o Carnaval, você viu que houve aí um arrefecimento de novo do lockdown, né? As coisas abriram, as pessoas viajaram, aí passou o Carnaval e tudo começa novamente a rotina do terror, né? Então, entre o Ano Novo e o Carnaval não pegava o vírus, depois pega de novo, são medidas absolutamente arbitrárias e a gente sabe que eles não acreditam nessas medidas, os políticos, eles não estão vivendo essas medidas nas suas vidas cotidianas. Isso é muito claro para mim, né? Eu sei de muitos relatos, como falei aqui no começo, mas é vantajoso, né? Politicamente é vantajoso. Aí um vê o outro fazendo, fala, pô, vou fazer a mesma coisa, vou fazer isso também, ou porque vai pegar mal para a população, ou porque para ele vai capitalizar mais com essa medida, e eles seguem assim, né? Não existe nenhuma comprovação científica de nada, não existe nem comprovação dessas vacinas, estão sendo contratadas, hoje assistindo no noticiário, antes da gente começar a live, o governo federal arrefeceu aí e aceitou, está pedindo mais vacinas à China, porque existe uma pressão aí do Congresso, existe uma pressão do STF, o governo o tempo todo é chamado para se justificar, o governo federal perdeu todo o poder de mando quando o STF deu poder aos governadores e aos prefeitos, e assim a gente segue. É um presidente que não governa, né? Ele tem o cargo, mas não tem poder, não consegue governar. Existe uma série de governadores, prefeitos autorizados pelo STF fazendo o que querem, e a gente segue assim. Vamos ver até onde nós iremos assim, né? O país com certeza vai sair disso quebrado. Você viu o dólar, a quanto chegou hoje, ontem, né? A gente está com a gasolina disparando também, realmente a gente está caminhando a passos largos para um precipício, eu não sei onde nós vamos parar. O vírus, ele tem uma coisa que é muito interessante, ele não atinge quem tem menos de 1,50 m, afinal a gente pode comer sem máscara, ou ele é um vírus anoréxico, que não chega perto de comida, ou ele não pega quem tem menos de 1,50 m. Ele não é favorável ao carnaval, então ele fica em casa. Época de campanha, ele também não curte muito, ele acha que é muita gente. Ele é um vírus descansou. Ele foi descansar, ele não curte eleição e ele também não curte manifestação de esquerda, porque tem quebra-quebra, porque quando eu de direita, aí ele curte, ele participa. Eu acho esse vírus incrivelmente inteligente. Ele é seletivo. Você vê que Lula já marcou uma manifestação amanhã, né, no Sindicato dos Trabalhadores lá, a única, sei lá de onde, dos trabalhadores. Vamos ver quantas pessoas vão estar lá, né, e se vão estar todos de máscara, com distanciamento social. Vamos ver se isso vai acontecer amanhã. É um vírus bem seletivo, ele é um vírus chique. Major, o Dória, ele aumentou os impostos, né? ICMS, que inclusive está estimulando comerciantes e até caminhoneiros irem para as ruas.
Ele parece que está cometendo aí diversas arbitrariedades, como, por exemplo, colocar outdoor em outros estados, não outras cidades de São Paulo, outros estados. Ele também tirou o dinheiro da saúde para colocar em marketing, enfim, está cometendo aí diversos atos. Quando isso aconteceu na Alerj, aliás, o Wilson Witzel fez muito menos, e minha Alerj já conseguiu tirá-lo do cargo. Por que com Dória não é a mesma coisa? Camila, não é a mesma coisa com o governador João Dória, pelo fato do estado de São Paulo ser altamente aparelhado pelo PSDB. Todos os cantos de São Paulo, que a gente vai, em todos os órgãos, instituições, sempre tem alguém do PSDB naquele canto, tratando dos interesses particulares do partido e do governador, desconsiderando, né, os interesses da população, mas do PSDB eles tratam com uma gana muito feroz. Então, nós vemos que o viés político, que o viés desumano com que o governador Dória, né, tratou essa pandemia, desde o início dela, como já foi falado aqui, né, o carnaval, organização de eventos lá no Parque do Ibirapuera, na sequência, ele baixou o decreto dando ordem para que todos ficassem dentro das suas casas, para que o comércio fosse fechado, que a economia nós acertávamos e posteriormente ele esqueceu que... Ele esqueceu não, na realidade, tanto ele quanto o PSDB sabe que a situação dos hospitais públicos no estado de São Paulo é uma situação de calamidade, é uma situação de abandono, de descaso. Eu trabalhei por 31 anos na Polícia Militar. Nesses 31 anos, sempre no serviço operacional. Conheço toda a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo. Entrei em todos os hospitais públicos. Nunca houve leitos de UTI disponíveis no estado de São Paulo. A realidade do nosso estado sempre foi o cidadão que precisa da saúde pública ficar enfileirado em cima de macas nos corredores dos prontos socorros, aguardando um leito de UTI para ser submetido a uma cirurgia ou algo parecido. Muitos sempre morreram nos corredores dos hospitais por falta de atendimento adequado e digno. Então, eles já sabiam que a saúde no estado de São Paulo não tinha estrutura de atendimento à população. Então, vamos fazer o quê? Enfia todo mundo dentro de casa, fala para o trabalhador, quando ele tiver qualquer tipo de sintoma, faz contato no hospital, através do telefone, passa um analgésico para ele, e quando o cidadão precisava ir para o hospital, que já ia com uma falta de ar enorme, ele era entubado e, na sequência, entrava em óbito. Não é à toa que no estado de São Paulo nós ultrapassamos a marca de 60 mil mortos pelo coronavírus. E olha que não pararam de morrer em São Paulo as pessoas vítimas de AVC, vítimas de infarto e vários outros problemas de saúde, porque a saúde em São Paulo sempre foi abandonada. Para ver o descaso do governo do estado de São Paulo, do senhor Agripino Dória, com a saúde, é que na última lei orçamentária, que eu votei contra na Assembleia Legislativa, mas foi aprovada porque o governo tem sua base naquela casa legislativa, ele retirou do orçamento da saúde para 2021 mais de 800 milhões. Ele retirou de recursos enviados às santas casas no estado de São Paulo mais de 42 milhões. Você acha que um gestor, gestor entre aspas, como ele se classifica, uma pessoa dessa,
está preocupada com o ser humano? Não, ele não está. No final do ano agora, mesmo com o nosso trabalho de transparência, todos os dias mostrando nas nossas redes sociais, nas minhas páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube, a discussão e a votação do PL 529, que deu ao governador o cheque em branco para que ele aumentasse a alíquota de ICMS através de decreto. Nós chamamos a atenção de todos os parlamentares. O trabalhador no estado de São Paulo, os empresários, os comerciantes, não têm condições de absorver o impacto de um aumento de impostos no nosso estado. As empresas estão quebrando, os trabalhadores estão perdendo seus empregos. E mesmo assim, os deputados da base do governo, né, não deram ouvidos ao clamor do povo do estado de São Paulo e votaram sim no PL 529. E os ICMS e os impostos em São Paulo foram aumentados. Aumentou-se impostos de alimentos, de remédios, coisas absurdas. O remédio de quem está nos assistindo, o remédio do seu filho, o remédio dos seus pais, dos seus avós, hoje em São Paulo, está mais caro. Camila, para você ver o descaso do governador com o povo, com a saúde, em uma das minhas fiscalizações, eu fui até o município de Guarulhos, na Fundação do Remédio Popular, na FURP. É uma fábrica de remédios que foi construída no estado de São Paulo em meados da década de 70. Mas, se não me engano, em 74. É uma fábrica com máquinas de última geração para fabricação de remédios. Você acredita que, em plena crise sanitária, a fábrica de remédios do governo do estado de São Paulo está parada? Parada. Eu entrei em um dos galpões na FURP para verificar o que tinha lá dentro. Eu me deparei com 1.500.000 comprimidos anti-inflamatórios, diclofenaco, vencidos nas prateleiras, fabricados em janeiro de 2018, vencidos em janeiro de 2020. A doutora Érica, promotora de justiça, que está conosco nessa discussão, sabe que isso é crime. Isso é crime. Deixar vencer mais de 1,5 milhão de comprimidos anti-inflamatórios que toda mãe de família tem na sua bolsa de remédios para os seus entes queridos. Me deparei, Camila, com mais de 57 mil kits de saco de cadáver que iriam vencer após 10 dias. Porque, para quem não sabe, o saco de cadáver ele é composto de um material biodegradável, então ele tem prazo de validade. 57 mil kits de cadáver, de saco de cadáver que iriam vencer depois de 10 dias. Ou seja, que compra foi feita? Qual o critério utilizado para a compra daquele material? Ou seja, o descaso, o desvio de recursos no estado de São Paulo hoje é muito grande. E nós precisamos, sim, do Ministério Público, órgão que nós temos grande respeito, mas que hoje eu vejo que está muito lento diante das investigações e das apurações de desvio de dinheiro público ao longo dessa pandemia. E isso está trazendo a morte aos nossos paulistas e paulistanos. Está tirando o alimento da mesa dos trabalhadores. E a gente sabe que isso são medidas propositais, com o intuito de construir um cenário de terra devastada no Estado, para que o ano que vem, 2022, o senhor Agripino Dória possa atribuir a responsabilidade, esse pico do número de desempregos, ao presidente Jair Bolsonaro, que está fazendo a lição de casa. Só para o estado de São Paulo foi enviado mais de 135 bilhões de reais para que o governador e os seus prefeitos pudessem gerir em benefício da população. Aonde foi parar esse dinheiro? Onde foi parar os equipamentos de proteção individual, como máscaras, álcool em gel, aventais, respiradores, que foram enviados ao estado de São Paulo? E nós vemos hoje
o governo do estado reclamar com falta de leitos de UTI. Isso é um tapa na cara da população, uma ausência de transparência. Quando foi construído os hospitais de campanha, eu dou como exemplo o Hospital do Ibirapuera, mais de 62 milhões empenhados na construção daquele hospital, que ficou em pé por 5 meses. 5 meses, mais de 62 milhões de reais. Nas 2 fiscalizações que fiz a esse hospital de campanha, que tinha 256 leitos, nem 40% dos leitos estavam ocupados. E pessoas que eu passei, e ao lado do seu leito, ela estava sentada e manuseando o seu aparelho celular. Ou seja, não encontrava-se numa situação precária de saúde. O nosso tirocínio policial, né, nos leva a crer que aquela pessoa estava ali para encobrir, né, para fazer número e passar um pano naquele desvio de recurso, né, que foi levado a efeito aqui em São Paulo, e nós não vemos apuração alguma. Porque o que o Witzel fez no Rio de Janeiro, o João Dória aqui em São Paulo e seus secretários fizeram algo, sabe, elevado à potência 10. E nós não estamos vendo apurações aqui no nosso estado. Muito triste essa situação. Major Meco, o senhor citou que a doutora Érica é promotora, então, doutora Érica, um dos problemas das compras sem licitação foi os respiradores da China de João Dória, que ele enviou 550 milhões de reais, não é mil, é milhões de reais, e nós não tivemos esses respiradores. A senhora, na condição de promotora, como é que vê isso? Camila, todas essas compras, elas deviam ter sido concentradas no governo federal. Quando o STF ele decidiu que daria autonomia aos estados e municípios para fazerem essas compras, e essas compras em estado de pandemia, de calamidade pública, elas são feitas sem licitação, e isso é autorizado pela lei, o STF deu um salvo-conduto aos governantes para que agissem da forma que eles melhor entendessem cabível. E mais, essas compras, é claro que, se comprovadas as ilegalidades, elas podem gerar processos, prisões, como a gente até viu a Polícia Federal fazendo algumas ações aí ao longo de 2020, né, em compras superfaturadas durante a pandemia. Mas caso não haja comprovação da irregularidade dessas compras, nada vai poder ser feito, porque não haverá prestação de contas ao Tribunal de Contas, e também houve a dispensa da licitação. Então, não foi a licitação pelo que ela preza. Ela preza que seja adquirido o melhor produto dentro do melhor preço oferecido, né? A empresa que ofereceu o melhor produto, com as melhores condições, a empresa que se aparelhe melhor dentro daquela licitação para oferecer qualidade e preço, ela vai ser a escolhida na licitação. Se a licitação é dispensada, a empresa contratada vai ser a empresa que o governante entender que seja melhor, né? Nós sabemos aí de muitas empresas de material hospitalar que enriqueceram durante a pandemia, muitas empresas que eram pequenas que se tornaram gigantes. Por quê? Porque ficou a critério do governante contratar, sem licitação. Mas, se não ficar comprovado o desvio de verba, por mais que aos olhos do leigo isso pareça um absurdo, nada vai acontecer. E esse foi o salvo-conduto que foi concedido pelo STF aos governantes municipais e estaduais. E, contra isso, o Ministério Público pode atuar? Pode. A Polícia Federal pode atuar? Pode. Mas vai ter que ver onde há uma irregularidade ali, pontualmente, e atuar naqueles casos. Nos casos em que a irregularidade não ficar comprovada, vai ficar por isso mesmo. Se um governante contratou um monte de material para um hospital de campanha, um monte de respiradores, e desmontou aquele hospital, que foi o que aconteceu no começo da pandemia, a gente viu, a primeira onda não foi tão forte, vamos desmontar. Se não ficar comprovado o desvio de verba ali, aquilo vai ficar por isso mesmo. Não vai haver auditoria pelo Tribunal de Contas a respeito daquilo. O governante vai dizer que ele fez uma má avaliação no primeiro momento da pandemia, que ele comprou aquilo e que depois aquilo ficou sem uso,
mas se não for comprovada a má utilização ou o desvio do recurso, nada vai acontecer. Mas, Outro problema dessas compras durante o estado de calamidade, que eu venho denunciando e falando em várias lives, né? E ficou Posso também... complementar, Camila? Pode, lógico, Major. Gentileza, Major. Doutora, só complementando, na Assembleia Legislativa de São Paulo, quando foi votado esse salvo-conduto, nós votamos o estado de calamidade na Assembleia Legislativa, que permitiu essas compras com dispensa de licitação. Eu votei não. Eu não concordei, porque nós conhecemos a postura de muitos gestores públicos, e suas práticas em situações como essa, que envolve grandes compras, grandes aquisições. Então, eu votei não. Mas mesmo sendo aprovado na Assembleia Legislativa o estado de calamidade, nós sabemos, e a senhora sabe melhor que nós, que a dispensa de licitação não afasta do gestor a sua responsabilidade em relação aos critérios constitucionais que ele tem que observar para a compra e para o empenho do recurso público, porque é dinheiro do povo, é dinheiro dos nossos impostos, e ele tem que ser tratado com respeito, com cautela, ele tem que fazer pesquisas e realmente comprar o melhor equipamento pelo melhor preço. O que nós nos deparamos no estado de São Paulo, essa compra de respiradores da China, com valor milionário, e a China não entregou o produto e houve o pagamento de quase 50% do montante. Essa compra está sendo investigada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. E nós esperamos e nós confiamos no Ministério Público que o faça de maneira séria e aprofundada, identificando o responsável por esse contrato, o responsável por essa aquisição, aonde foi parar o dinheiro do povo do Estado de São Paulo, porque esse contrato ele acabou em um certo momento sendo rompido pela ausência de cumprimento de várias cláusulas, e nós acabamos tendo que trazer, São Paulo teve que trazer respiradores da Turquia. Mas não é somente a compra de respiradores que está sob suspeita no estado de São Paulo. A compra de máscaras que foram feitas da China em valores milionários também, tanto no pagamento do valor da máscara quanto no valor pago pelo frete. São números exorbitantes. Eu sei. Como eu citei aqui, a compra dos kits de saco de cadáver também. São questões que, se apuradas, e nós apresentamos representações no Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República, e deu supedâneo ao nosso pedido de impeachment do governador João Dória na Assembleia Legislativa. Já apresentamos 3. 2 foram arquivados monocraticamente pelo presidente da Assembleia, o deputado Cauê Cris. O 3º está em análise, estamos apresentando o 4º. Mas, infelizmente, se o PSDB continuar no comando da Assembleia Legislativa nos próximos 2 anos, você pode ter certeza que o trabalho da Alesp para essa impunidade de gestores públicos que praticam crime no estado de São Paulo e seguirá em frente, e o povo ficará a ver navios, passando dificuldade, passando miséria, e políticos se locupletando do dinheiro do povo. Pois é, aí, Major, e aí, Camila, eu vou pedir licença para fazer uma parte, Claro, converse. Nós temos no Ministério Público uma circunstância que se chama, Major, autonomia funcional.
cada promotor tem independência e autonomia funcional de atuar conforme ele acha que ele está agindo dentro da lei e dentro dos critérios que ele observe na Constituição e que ele acha que são aplicáveis à hipótese. Então, o que nós temos hoje dentro do Ministério Público, infelizmente, é que a gente teve uma série de gerações aí que foi contaminada pela doutrinação esquerdista. E, obviamente, isso também aconteceu com as pessoas que se formaram e passaram no concurso do Ministério Público. Então, nós hoje temos uma série de promotores, ou de procuradores federais também, que são absolutamente parciais na análise de uma série de questões. A grande maioria acha ótimo que esteja havendo confinamento, lockdown. São poucas as vozes conservadoras dentro da carreira que se levantam contra o que tem acontecido. Evidentemente, isso também reverbera na atuação funcional na hora de investigar. Porque se acha que tudo isso é muito normal e que o governante está agindo certíssimo, por que vai se investigar a conduta daquele governante? Então, isso passa muito mais por uma questão ideológica, infelizmente, do que até mesmo por uma questão judicial. O que a gente vê hoje no Brasil é uma disseminação ideológica de uma série de coisas que foram deturpadas ao longo de décadas, que estouraram na sociedade, e nós vemos aí que houve quase 2 décadas de PT no poder, a gente teve uma roubalheira endêmica, uma corrupção endêmica no Brasil desde o final da ditadura, que não foi coibida, pelo contrário, foi aproveitada pelos políticos. Muitos surfaram na onda da corrupção e enriqueceram, e hoje a gente vê uma dificuldade enorme de combater não só a corrupção, como a mentalidade que se instalou na sociedade. Hoje, o que o senhor vê acontecer na sua esfera de atuação, eu também vejo acontecer na minha. Um monte de gente que não faz nada e que acha que está tudo normal. Assim como a gente vê poucas vozes se levantando, dizendo que está tudo errado, que tudo precisa ser apurado, mas muitas dessas vozes esbarram numa série de outras dificuldades. Então, o que a gente vive hoje, dentro do nosso país, e hoje mesmo, diante do que aconteceu com o Lula ontem, eu li uma série de posts no Instagram, no Facebook, vi comentários na internet, que acham que está tudo ótimo, que é isso mesmo, que tinha que acontecer desse jeito, que a Lava Jato foi um abuso, que o juiz Sérgio Moro extrapolou em tudo, que não podia ter sido feito como foi, que tem mais é que anular mesmo, e agora toquemos o barco, sigamos desse jeito. Ouvi vários repórteres hoje na CNN falando isso, e aí a gente pensa, meu Deus, como é que pode? A gente está vendo o presente se descortinar na nossa frente, como foi o passado lá na Itália, que a Operação Mãos Limpas, que começou a prender os corruptos da máfia, foi toda anulada. Depois a corrupção ficou muito maior do que antes, porque viram que não acontecia nada. A grande maioria desses corruptos veio depois como político e se perpetuou nos cargos. É ou não é o que a gente vê acontecer hoje no Brasil? É. A gente sabe que a história se repete. E nada disso tem acontecido, tem servido para alertar a grande maioria das pessoas. A gente sabe que há vozes conservadoras se levantando, sabemos, mas são muitas? Não, hoje ainda não são muitas. Por mais que a população hoje viva uma indignação, eu acho que a grande massa da população que se indigna, infelizmente, ainda é uma massa que não tem esse poder todo. Teria sim, se fosse às ruas, mas não sei se vão, também não sei se é o melhor caminho. Mas hoje, dentro das instituições, a gente tem uma doutrinação ideológica muito grande. E isso também perpassa o Ministério Público, infelizmente. Doutora Érica, como a senhora falou dessa disseminação ideológica que nós acompanhamos ao longo das últimas décadas, né, através do marxismo cultural, na verdade, eles levaram a miséria e a morte ao povo. Eles querem colocar a goela abaixo do povo que a miséria é bacana, que a miséria é legal, que o pobre não precisa ter acesso à cultura, o pobre não precisa ter acesso à educação. O pobre mora na favela, que a favela aí é bom, a favela é legal. E eu falo isso por constatação, porque nos meus 31 anos de polícia, nunca houve escolas
nas periferias de São Paulo. As escolas abandonadas, escolas sucateadas, com estrutura caindo dos pedaços, o reboco caindo da parede, fios de tomadas aparecendo à mostra, colocando em risco a segurança de crianças. Mas eu acho, desvalorizado, desmotivado. Mas eu acho o professor apanhando na sala de aula. Porque eu acho que é muito maior do que isso que o senhor falou, Major. Eu acho que se passa uma impressão mesmo de que a educação não é importante, que a polícia não é importante. É uma ideologia que ela é bem maior até só do que o pobre mora na favela. É uma coisa maior. Ela faz com que o pobre fique tão alienado que ele não pense sobre essas questões, porque ele não tem acesso à educação de qualidade, a educação não é fornecida, existe uma lavagem cerebral entre a polícia não presta, etc. Poxa, a polícia é a última fronteira que a gente tem entre a sociedade e o caos. A polícia é muito honrada, a polícia passa por uma série de riscos, né? Põe a sua própria vida em risco todo dia, recebendo uma remuneração muito pequena pelo que faz, o senhor sabe disso, o senhor foi da polícia, mas o que se vende na imprensa, no meio político, até mesmo nas escolas, nas faculdades, é que nada disso é importante, né? Existe mesmo uma lavagem cerebral muito grande, que a gente só consegue sair dessa bolha quando a gente vai ler, quando a gente tem acesso a outras coisas, quando a gente começa a sair dessa bolha, mas poucas as pessoas são as que saem dessa bolha. E fica cada vez mais difícil, porque cada vez tem mais gente alienada pela mídia, pela má educação, pelos discursos mentirosos. E aí a gente fala isso é teoria do caos, a gente é negacionista, a gente bolsonarista, a gente é genocida, a gente é rotulado de uma série de coisas. Mas, na verdade, sair dessa bolha e falar a verdade, falar o que realmente acontece, é uma coisa que poucos fazem, inclusive dentro das carreiras, né? O senhor deve ter vivido isso dentro da sua carreira, deve viver hoje isso dentro da política, como eu vivo isso dentro da minha carreira, né? A gente sair da bolha tem um preço, a gente paga um preço, e a gente sabe que é a grande minoria que sai. A gente sabe que a grande maioria fica aí imerso nesse sistema aí mesmo, né? Que não enxerga que o socialismo é ruim, que é um regime genocida, que matou mais de 60 milhões na Ucrânia e mais de 100 milhões no mundo desde a Primeira Guerra e desde a Revolução Socialista que foi feita na Rússia. As pessoas não sabem disso, essa informação não chega, né? O que chega é a camiseta do Che Guevara, que bonitinho, vou usar também, que meu colega usa, sabe nem quem foi Che Guevara, um cara sanguinário, perseguia as minorias, perseguia os gays, né? A pessoa vai lá, bota a camisa e acha bonito. Então, essa informação não chega, só chega para a gente que vai buscar. E aí, infelizmente, a gente fica vivendo num país que é massa de manobra, facilmente manipulável, né? As pessoas ouvem e acreditam, porque não sabem o que está por trás. É uma pena, mas é a realidade, né? E a gente tem que falar mais disso. Desculpa, Érica. Desconstruíram. Não, inclusive, a família e a nossa fé em Deus. E quando eu cito a periferia, é porque eu faço questão de chamar a atenção das pessoas, dos trabalhadores mais humildes, porque muitos já caiu a ficha de que esse discurso ideológico é para enganá-los, não é para trazê-los evolução intelectual, evolução espiritual, realmente um ter a mão estendida ao outro, haver fraternidade, respeito entre as pessoas, dentro de casa, com os amigos, porque quando nós respeitamos o nosso próximo, nós respeitamos a pessoa independente da sua cor, independente da sua religião, da sua condição social. Então, nós falamos de forma bem clara para que as pessoas saibam que elas estão sendo enganadas com esse jogo ideológico. E o nosso país se encontra hoje numa situação em que até os investidores externos que olham para nós ficam pasmos, falam, mas esse país não é sério.
Esse tal de Lula aí, esse cara foi investigado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pela Receita Federal, ele foi condenado nas 4 instâncias, né? Ele já cumpriu pena e agora anulou tudo. Não, isso não é um país sério, né? Não foi à toa, Major, que hoje o dólar chegou a quanto chegou, né? O investimento estrangeiro não quer parar. Um dos maiores traficantes do país, André do Rep, foi solto pelo STF, subiu num avião e foi embora do país. Em contrapartida, nós temos um deputado federal que tem protegido pela Constituição a sua liberdade de expressão. E ele pode falar quaisquer palavras, né? Pode fazer qualquer tipo de manifestação que é amparado pela Constituição. Rasgou a Constituição e ele está preso até hoje. Então, nós estamos numa situação que ninguém entende mais o que está acontecendo no país. Olha, Major, eu sou professora de Direito Penal. Eu digo aos meus alunos que eu não sei mais Direito Penal, vou ter que estudar o novo Direito Penal que foi criado pelo STF, porque eu tenho até vergonha de ensinar o Direito Penal que eu aprendi, porque nem o penal, nem o constitucional estão sendo respeitados, né? E quinta-feira o senhor vai ver no STF o massacre que vai ser sobre esse deputado, né? Porque se a prisão foi votada em 40 minutos por unanimidade, o senhor imagina agora o recebimento da denúncia. Vai ser um massacre quinta-feira, né? Ô, doutora, e nós temos... Vai chegar a 8. E nós temos, sim, muito respeito pela instituição Supremo Tribunal Federal, mas nós temos, sim, a liberdade de expressar o nosso descontentamento com o comportamento dos atuais integrantes daquela Suprema Corte. A instituição ela é importante, ela é indispensável para o Estado Democrático de Direito. Nós sabemos da proteção que é preciso, das instituições, do respeito, mas nós temos o direito de nos expressar e dizer que esse tipo de comportamento, de colocar ladrão na rua, nós não aceitamos esse comportamento de desrespeito à Constituição Federal, né, para atender à vontade ideológica de grupos dentro do nosso país. Nós não aceitamos. A lei ela é para todos, indistintamente. E ela tem que ser analisada de forma equilibrada, respeitando-se o que está escrito na lei. Que não é o que acontece hoje. Major, acabou de chegar aqui para mim que o João Dória, deixa eu abrir a matéria para ler direitinho. São Paulo avalia implementar a fase roxa nesta semana com mais restrições. Eu acabei de receber essa informação. Como o senhor vê esse absurdo? Ele criar a fase roxa do plano de quarentena. Mais restrições, Major? Olha, Camila, isso não me surpreende mais. A ausência de suporte técnico, né, desse governador para tomar decisões. Nós sabemos que o comércio são ambientes extremamente controlados. Existe como você controlar o número de pessoas que acessam aquele ambiente, utilizando máscaras, distanciamento entre pessoas e mesas, a utilização de álcool em gel, né, aferição de temperatura. Não faz sentido fechar o comércio. Não faz sentido, como nós vimos ao longo dessa semana, um vendedor ambulante vendendo churrasco ter o seu material apreendido, né, chorando, falando, mas que aglomeração que tem ao lado da minha churrasqueira aqui, eu vendi 3 espelhos até agora, pelo amor de Deus, é o dinheiro que eu tenho para comprar arroz e feijão para a minha família. Acha que isso é postura de um estadista que tem que olhar as pessoas como seres humanos? E nós sabemos que a avaliação do viés de saúde tem que andar junto com o viés econômico, porque a saúde econômica do Estado, do país e das famílias são indispensáveis para a manutenção da vida, da dignidade,
da saúde. E ele não está nem aí para esses critérios, para o que vive o cidadão de bem. Os transportes públicos, trem, metrô, ônibus, né, são geridos com ampla desonestidade e improbidade. Então, são todos superlotados. Sempre foram. Né? No início da pandemia, ele pegou o rodízio e levou a um ponto de rigidez, era carro par um dia e ímpar no outro. Acabou de superlotar o transporte público. Isso gerou uma disseminação muito grande, né, do coronavírus, acarretando um alto número de mortes no estado de São Paulo. E são esses critérios, essas ações, essas medidas adotadas pelo João Dória que vêm prejudicando o povo, vem aumentando o número de mortes no nosso estado. E nós sabemos, ele quer realmente construir um cenário de terra devastada. Isso é covardia com o povo, isso é criminoso com o povo de São Paulo. Eu falo nas tribunas da Assembleia. Nós não podemos permitir que ele continue pisando, humilhando e acabando com o povo do estado de São Paulo. Nós temos que levar o impeachment a plenário e votar e destituir da cadeira de governador esse sujeito. Major, antes do senhor falar sobre as forças de segurança pública do estado de São Paulo, que o João Dória prometeu uma coisa, mas entregou outra para o efetivo, tanto da Polícia Militar como a Polícia Civil, que são duas polícias que estão completamente abandonadas, com um dos piores salários do Brasil, inclusive a Polícia Civil está recebendo menos que a Polícia Civil do Ceará, sendo que nós somos um estado muito maior, o que não justifica esse baixo salário dos policiais. Eu queria que o senhor falasse sobre o pedido de impeachment, porque sabemos que o senhor está aí concorrendo para a presidência da casa. Quando, se caso o senhor ganhe, o senhor vai pautar esse impeachment mesmo? Será uma das minhas primeiras medidas, Camila, pautar o impeachment do governador João Agripino Dória, para que vá a plenário, né, para que todas as etapas do impeachment seja respeitado, que ele tenha o direito constitucional, né, de defesa, né, de ampla defesa, de contraditório, mas ele será, sim, investigado, né, e será, sim, responsabilizado pelos desvios de recurso e por tudo que ele vem praticando no nosso estado. Em relação ao descontentamento dos policiais no estado de São Paulo, Camila, é geral. Todos os policiais militares, policiais civis, técnicos científicos, policiais penais, hoje estão extremamente revoltados com o governador João Dória, porque quando ele fez a campanha, ele prometeu aos policiais que as polícias de São Paulo seria a segunda mais bem paga do Brasil. Quando ele assumiu o governo, ele falou que não era mais compromisso de campanha, e sim um compromisso de governo. Em todas as reuniões que eu participei com o senhor João Dória, no Palácio dos Bandeirantes, na Assembleia Legislativa, eu sempre cobrei dele. Governador, eu queria que o senhor apresentasse o planejamento de reajuste salarial das polícias de São Paulo. Ele nunca apresentou, desde o início do mandato. Nós sabemos que ele mentiu, ele enganou os policiais, né, que hoje são os policiais que entregam ao povo o melhor serviço da nação, porque São Paulo hoje tem os melhores indicadores criminais do país, que faz de São Paulo o estado, faz a cidade de São Paulo a mais segura do país. Os policiais que trabalham no estado mais rico e têm o pior salário do país, porque quando nós levamos em consideração o custo de vida em São Paulo, nós somos os piores salários e somos enganados pelo governo, porque o governo, conhecedor do salário miserável
ele pega e compra a folga do policial. Porque ele sabe que o policial precisa fazer bico, então ele vai lá, compra a folga. Assim sendo, ele não precisa contratar mais policiais, porque ele pega o policial de folga e coloca do que está de folga para trabalhar, para complementar o efetivo de serviço, né? Engana o policial, né? Ajudando a complementar a sua renda e não dá aumento salarial aos policiais. O descaso ultrapassou a fronteira do suportável no estado de São Paulo. Entramos no campo do insuportável. É inúmeros casos de suicídio na polícia militar, na polícia civil, na polícia penal. Só na polícia militar, poucas pessoas sabem disso. Nós temos mais de 7 mil deficientes físicos em razão da sua atividade. Temos mais de 800 paraplégicos. E sabe o que acontece hoje, Camila? Sabe o que acontece hoje, doutora Érica, promotora de justiça? O policial, quando é ferido em serviço, o salário dele diminui. O salário dele diminui. Ontem eu falava com um cabo Agenor, que numa ocorrência de roubo a banco no bairro da Lapa, tomou um tiro de fuzil na cabeça. Sabe o que ele ganhou como prêmio? A diminuição de R$1.000 no seu salário. O salário de 3 mil caiu para 2 mil reais. E ele doente, né? Não tem como fazer bico. O orçamento familiar caiu e nós temos que fazer vaquinha para dar suporte ao sustento dessa família. Isso é algo extremamente desumano que nós não podemos, né, ficar quietos, nos calar diante de um desrespeito como esse. E o senhor sabe, né, Major, que a desvalorização da polícia, ela é uma das armas de doutrinação ideológica, porque nos países em que a segurança pública funciona, uma das primeiras medidas tem que ser a valorização do salário do policial, para que haja patrulhamento ostensivo e policiais que não sejam corruptos. Então, uma das primeiras medidas do governador, do prefeito de Nova York, que foi o Giuliani, que hoje é até o advogado do Trump, quando ele foi prefeito de Nova York, para diminuir a criminalidade, a violência, para conseguir fazer uma limpa em Nova York, que era uma Nova York devastada pelo crime, dominada pelas drogas, foi a valorização dos policiais, a expulsão dos policiais corruptos, o aumento do salário dos policiais honrados, fazer patrulhamento ostensivo e prender e punir adequadamente os criminosos, né? Quem cometia crime ficava preso. Com essas medidas, Nova York se tornou uma cidade segura, ele acabou com a violência, ele acabou com o tráfico de drogas que acontecia à luz do dia em plena rua, mas se não existe uma política de valorização do policial e da segurança pública, não se consegue diminuir a violência, a corrupção, nada disso, né? Com um salário desse, coitado, como que o policial vive? Ele tem que fazer bico mesmo, bico em empresa de segurança, bico em festa, bico em não sei aonde, ele vai viver morto de cansado, coitado. A chance de, na hora que estiver trabalhando, tomar um tiro, tá com sono, ficar viciado em tranquilizante, em remédio para acordar e para dormir, é enorme, porque ele precisa ganhar dinheiro. Então, a gente sabe que existe uma série de desdobramentos, mas que por trás disso tudo existe toda uma política de não valorização mesmo da figura do policial, e é proposital para a gente viver o caos social que a gente vive, né? Infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Só respondendo uma pergunta do chat, desculpa, perdi seu nome, alguma coisa driver, policial não pode fazer greve, tá? É contra a lei, se ele fizer greve, ele é exonerado, certo, Major? É isso mesmo, ao policial militar, a Constituição não permite a greve, nem a sindicalização, e nem a associação a partidos políticos. O policial militar, para você ter ideia, Camila, o soldado, ele ganha em São Paulo R$3.000. O soldado não ganha hora extra. O soldado, ele apresenta um flagrante na delegacia. O turno de serviço são de 12 horas. Um turno desumano de 12 horas. O policial com mais de 10 quilos de EPI no corpo. Colete, cinto, a pistola, 3 carregadores, algema, lanterna.
O policial vai apresentar uma ocorrência, um flagrante, na delegacia de polícia, também sucateada, sem efetivo. A maioria das vezes, esse flagrante dura mais de 6, 8 horas. O policial acaba puxando turnos de 20, 24 horas para dormir, né, para descansar 3, 4 horas e já ir direto para o bico e ficar mais 12 horas. O desgaste físico e psicológico é extremamente intenso, né? O que leva o policial a muitas vezes ter dificuldade até no relacionamento interpessoal com a família. O número de separação conjugal hoje nas polícias são enormes, né? Por consequência, o homem perde o suporte da sua família, acaba muitas vezes indo para embriaguez, bebida alcoólica, né? Acaba entrando em depressão e, por consequência, o suicídio. É uma situação extremamente grave. Não há política de segurança pública no estado de São Paulo. As mentiras que o governador João Dória, né, trouxe a público nas suas campanhas, ele fez ao contrário, tudo ao contrário. Ele prometeu os melhores salários, mentiu e enganou a todos. Prometeu assistência jurídica gratuita aos policiais, mentiu, não existe até hoje. Ele prometeu ao povo do estado de São Paulo que combateria e acabaria com os pancadões. Pelo contrário, os primeiros eventos de pancadão que houve intervenção da Polícia Militar, os policiais foram afastados das ruas. E estão até hoje. E implantou aí o Favela Fest, incentivando a prática desses eventos organizados pelo PCC, regados à droga, bebida alcoólica para jovens, adolescentes, crianças, importunando o sossego e o descanso de trabalhadores que têm a sua porta, a porta da sua casa, interditada por mais de 20, 24 horas, não podendo muitas vezes nem socorrer um ente querido que está doente e precisa ir para o hospital. E sabe qual a ordem do governador? Que as viaturas da Polícia Militar permaneçam estacionadas ao redor e não promovam nenhuma intervenção. Até mesmo se passar uma moto e der tiro nos policiais, o policial for alvejado, a ordem é somente solicitar o socorro através de uma unidade de resgate. Não é para ir atrás do criminoso. Olha o absurdo. A ordem é absurda. E a ordem que eu constato no chão de fábrica, indo para as ruas, fiscalizar e acompanhar o trabalho dos policiais. E me deparo com isso. Totalmente absurdo a postura e as medidas adotadas pelo Agripino Dória em São Paulo. Criminosas. Major, depois ele nos ameaça, não só a mim, mas algumas outras pessoas, de abrir uma queixa-crime quando a gente fala esse tipo de coisa. Esse cara, infelizmente, é um psicopata que está fazendo muito mal a São Paulo. Doutora Érica. Oi, Camila. Sobre o Lula, tá? Eu gostaria de ter a opinião da senhora sobre um seguinte fato que levantaram aqui no chat. Parece que nós teremos que pagar a indenização do Lula por conta dos processos que foram anulados pelo Fachin. Como é que fica isso? Na verdade, a discussão que já surgiu é que há um interesse, né? O voto do Gilmar Mendes foi nesse sentido hoje, né? Quando resolveram julgar a parcialidade do Moro, o Gilmar Mendes votou que o Moro indenize o Lula, né? Pagando as custas processuais. Eu não sei de onde o Gilmar Mendes tirou isso, o Moro não era parte nos processos, quem é parte nos processos é que paga custas, ele igualou, nivelou o Moro a um litigante de má-fé, quando, na verdade, o Moro não era um litigante, ele era o juiz das causas. Isso já havia sido analisada, a imparcialidade dele, pelo Supremo, 4 anos atrás, porque essa foi uma das questões levantadas quando a Lava Jato começou. E os ministros votaram dizendo que ele não era parcial,
e que havia mesmo uma necessidade das ações correrem pela vara de Curitiba, justamente porque essa corrupção do Lula no triplex, no sítio, etc., ela tinha vinculação, ela era um desdobramento da propina paga pela Petrobras. Então, como os processos da Petrobras corriam em Curitiba, esse processo ele tinha um aproveitamento de prova que vinha daqueles processos da Petrobras, inclusive ele só teve uma produção de prova tão vasta, porque ele aproveitou provas dos outros processos da Petrobras, então ele tinha que correr no mesmo lugar que os outros processos, justamente para a prova poder ser aproveitada. Isso já tinha sido objeto de análise, e quando o tribunal recebe um processo, a primeira coisa que ele analisa é a competência. É incompetente, nem prossegue. É competente, segue por ali. Agora, houve essa nova criação jurídica, que o STF agora fez um novo Código Penal, uma nova Constituição Federal, etc., né? E nesse novo Código Penal, que está em vigor, criado pelo STF, você analisa a corrupção, a competência, desculpa, em sede de habeas corpus, que é um tipo de recurso que não pode analisar mérito, não pode se estender em provas, etc., mas foi tudo feito diferente. E você agora também tem essa inovação jurídica do Gilmar Mendes de querer condenar o juiz nas custas processuais, né, que teriam sido arcadas pelo Lula, honorários advocatícios, etc., embora o juiz não fosse parte no processo, né, o juiz ele está acima das partes, né, ele está julgando. Mas, com isso, por que eu falei tudo isso? Porque, com isso, surgiram aí vários posts na imprensa e comentários de que, então, agora, com a suspeição do Moro e julgamento dessas causas todas nulas, e o Lula podendo ficar absolutamente livre, isento das condenações, isso também geraria para ele um direito de ser indenizado. Essa indenização, ela teria que ser paga pelos cofres públicos, né? Porque ele teria sido injustamente condenado. Quando, na verdade, ele não foi injustamente condenado, está se analisando competência, etc. Não se avançou ainda nesse porém, porque o STF não terminou de julgar aí se os processos são totalmente nulos ou não, porque a suspeição do Moro está sendo julgada, houve 4 votos e o ministro Cássio Conká, né, pediu que o processo ficasse com vista aberta para ele, então está suspenso aí. Então, a gente tem que aguardar o desdobramento disso, mas já há pessoas dizendo que se houver essa anulação dos processos toda, o Lula poderá cobrar do erário, né, dos cofres públicos, uma indenização. Ele já disse hoje que vai cobrar indenizações de Sérgio Moro, né, foi o que ele disse hoje. Mas se ele vai cobrar dos cofres públicos ou se o judiciário vai assumir no lugar do Moro uma suposta indenização, que eu não sei nem se ele vai fazer jus, porque, como eu te falei, o Código Penal agora é novo, né, e eu não conheço as regras desse novo Código Penal. A gente vai ter que aguardar o desdobramento aí dessa ação que está correndo pelo STF. A rigor, nesse momento, o Lula não tem como cobrar nada de ninguém, porque o que foi anulado foi o curso do processo, os atos processuais podem ser aproveitados, por exemplo, oitiva de testemunhas, etc. Só os atos decisórios, como estão o ministro Fachin disse que o Sérgio Moro não era competente, então os atos decisórios do Moro foram anulados. Mas atos instrutórios podem ser aproveitados, então não há como se dizer agora que o Lula está livre, não é isso. O processo foi anulado nos atos decisórios, pode ser aproveitado pelo juiz que for o competente, mas os atos decisórios terão que ser refeitos. Então, não há que se falar em indenização para Lula nesse caso. Mas, se realmente acontecer, como está se delineando aí um comentário na imprensa, nesse panorama desse novo julgamento aí que foi retomado hoje, né, porque o Gilmar foi lá e botou em pauta uma coisa que estava fora de pauta desde 2018 e voltou a julgar uma outra coisa. Então, se anularem tudo, pode ser que o Lula queira vir com essa história de ações indenizatórias, mas a rigor agora ele ainda não tem direito a nada disso.
Major Meca, senhor, vou pedir para que o senhor complemente o que a doutora Érica falou, caso o senhor ache necessário, mas o senhor, na qualidade de policial militar, major, que passou pelo mesmo caminho que Daniel Silveira, embora ele seja policial do Rio de Janeiro, como o senhor vê a condição do deputado hoje preso, enquanto Lula e outros traficantes estão soltos? Olha, Camila, em primeiro lugar, complementando o que a doutora Érica falou, a esquerda ela é muito rápida, é muito ligeira quando favorece e beneficia seu próprio bolso, né? Para encher o seu bolso de dinheiro com indenização, né? Indenização, né? Custeada pelo dinheiro do povo brasileiro. Cadê que aqui em São Paulo o PT, né, a esquerda, está nos apoiando na oposição ao PSDB, ao João Agripino Dória, em relação ao seu lockdown, que está gerando desemprego e miséria ao povo? Porque o governador, né, anunciou que em 2020 houve superávit das contas. E quem está dando suporte ao cidadão, ao trabalhador do estado de São Paulo, é o governo federal, através dos auxílios emergenciais, né, dados pelo presidente Jair Bolsonaro. É por conta disso que o nosso estado ainda não quebrou. O estado ainda não quebrou porque houve o congelamento, né, da dívida do estado com o governo federal na cifra de 18,5 bilhões. Né? E o PT aqui em São Paulo não nos apoia nessa oposição. A minha candidatura à presidência da Alesp, que é para justamente não permitir esses abusos, em quem vocês acham que o PT vai votar? Em nós que estamos fazendo oposição ao PSDB, que eles dizem que são oposição ao PSDB, ou vocês acham que eles votarão no deputado Carlão Pignatari, representante do Dória, na Assembleia Legislativa? Eles votarão no representante do PSDB. Então, eles são muito ligeiros e rápidos para favorecer o seu próprio bolso. Isso sim é a verdade. Quando é para favorecer o cidadão de bem, o trabalhador, como nós falamos no início do nosso debate, que está abandonado nas periferias, sem escola, sem hospital, com uma segurança sucateada, né? Crianças gestantes tendo bebê dentro da viatura, porque mal tiveram acesso a um pré-natal. Né? Aí, eles, né, vão para as conversas e Deus começa com aqueles debates, com elucubrações e daí por diante. Em relação ao deputado Daniel Silveira, né, fica a nossa indignação por ver um irmão de farda, um profissional que representa uma categoria extremamente sofrida, né? E nós, policiais, nós constatamos não só o sofrimento dos policiais, mas do povo também, porque a gente está todos os dias na rua. Então, muitas vezes, quando nós colocamos, damos voz à indignação dessas pessoas através do nosso mandato legislativo, né? A gente vê um país onde a liberdade de expressão está sendo cerceada. O povo hoje, vocês, repórteres, a imprensa está sendo cerceada. Né? Está sendo cerceada. Nós estamos vendo, acompanhando repórteres sendo presos. O Terça Livre derrubaram o programa. Terça Livre, um programa que dava picos de mais de 50 mil pessoas ao vivo, acompanhando os debates e os estudos sobre a política brasileira. E digo, mas todos feitos com extremo respeito. Mas sim, com a demonstração de indignação que todos nós temos, pois não concordamos com esse cenário de coisas.
nós não concordamos com a miséria que o Estado, anteriormente instalado em Brasília, né, apresentava à nossa nação. Nós não concordamos. E não vamos concordar nunca. Então, a gente não pode desistir, a gente tem que manter a nossa fé em Deus e a persistência, né, nos nossos propósitos para que a gente possa construir algo de melhor para o nosso país. Doutora Érica, suas considerações finais. Não esquece de falar das suas redes sociais. Bom, Camila, eu acho que a gente vive um momento muito delicado no país, né? A gente vive aí uma invasão das liberdades, a gente vive um supergoverno do STF, que é um dos três poderes, ele está preponderando sobre os demais poderes, o STF está incontrolável, né, e ele que determina as pautas hoje, ele que determina quem é competente para tudo, é ele que decide o que é feito, como é feito, com quem é feito, contra quem é feito, e a gente vê o presidente que tem cargo, mas não tem poder, a gente vê as pessoas presas dentro de casa sem capacidade de ganhar o próprio sustento, enquanto, por outra ponta, nós temos pessoas que têm salário garantido dentro de casa, pessoas que estão decretando lockdown para outras, mas estão saindo e vivendo suas vidas normalmente, né, numa situação de absoluto discurso falso e uma estruturação de um discurso de realidade que para eles não é aplicado. A gente vê uma invasão aí das competências de um tribunal sobre o outro, de um poder sobre o outro, o sistema de contrapesos do Brasil, que é uma república federativa, não está sendo respeitado. Nesse caso da prisão do Daniel Silveira, a gente vê claramente que houve uma invasão da competência que era do Poder Legislativo, que no máximo podia fazer uma cassação de mandato dele, e na verdade houve aí uma punição para ele pelo Poder Judiciário, que nem deveria ter sido levada adiante, porque é vedada pela Constituição. A gente está vendo aí um monte de mandos e desmandos, um monte de abusos, e nada tem sido feito efetivamente para que isso termine. Hoje nós temos esse poder do STF quase ilimitado, não sabemos onde isso vai parar, não sabemos o que isso vai dar. Estamos com um país com um endividamento enorme, porque está suportando todos os gastos com essa pandemia e todos os excessos e as corrupções e os abusos que estão vindo desse farto dinheiro público que jorra para governos estaduais e municipais. Eu realmente não sei o que vai ser do Brasil. Acho que os indicadores internacionais, eles já apontam que o nível de credibilidade do Brasil é mínimo, né, no mundo todo, diante do que a gente tem vivido aqui. Agora, essa surpresa da liberação do Lula do processo que ele era réu e já estava condenado, né, e a anulação aí de todo a decisão do processo, os atos decisórios anulados, e ele totalmente livre para concorrer às eleições em 2022, ou para doutrinar quem ele quiser como candidato, que eu acredito que vai haver o Lula, o Bolsonaro na outra ponta, e vai haver um candidato moderado no meio, que vai ser um candidato da esquerda, e que vai acabar levando para que não leve nenhum candidato das duas extremas. É uma loucura isso, mas é o que a gente vai ver acontecer. Esse voto de urna eletrônica que a gente não pode confiar. Então, são tantas coisas que eu realmente não acredito que no futuro próximo a gente vai conseguir sair desse mar de lama que a gente está imerso. Né, eu tenho aí um Instagram público, você pediu para eu divulgar, Camila, está aí ao lado do meu nome na caixinha, e eu todo dia faço posts, eu também faço algumas análises políticas, eu escrevo para 3 jornais, eu faço a minha parte tentando alertar, eu escrevo para vocês através da revista Verdade, escrevo para o Tribuna Diária, e escrevo para o Plantão em Foco, que é um jornal da minha cidade. Eu tento fazer a minha parte, eu tento mostrar, através de uma escrita fácil, de uma fala fácil, assim como a do Major, o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo no Brasil. Muita gente já despertou, mas, infelizmente, muita gente também que desperta se sente impotente diante de tudo que a gente tem visto acontecer,
né? As pessoas não sabem qual é o caminho. E o que eu digo sempre, no final das minhas lives, você já deve até estar cansada de ouvir isso, estudem, aprendam e criem um entorno próximo a vocês que pense parecido, divulguem e dividam informação com pessoas que vocês sabem que podem passar a informação adiante, façam núcleos, né, que entendam o que está acontecendo, porque o conhecimento é poder, através do conhecimento a gente pode mudar as pessoas que estão próximas e depois a gente pode atingir outras pessoas, e atualmente estou dizendo o seguinte, guarde jornais, livros, lives, o que você puder sobre essa época, porque pode ser que mais à frente digam que tudo isso que a gente fala hoje é mentira e não aconteceu, né? Como a gente já viu em grandes períodos da história em que a história recente foi apagada, né, do imaginário popular. Então, guardem o que for possível para mostrar mais na frente que isso aconteceu. Eu acho que são os conselhos que eu posso dar, né, atualmente. E, assim, quanto ao direito, eu falo nas minhas lives e nos meus artigos o que eu aprendi na faculdade, que não é o que tem sido utilizado hoje na vida pública e nos julgados que a gente vê aí se apresentando no Brasil afora, principalmente nos julgamentos que saem do STF. Então, eu não me sinto mais apta a dar aulas de direito penal. Eu não sei como eu vou explicar para os meus alunos o que tem acontecido na realidade, né? E é isso, Camila. Agradeço mais uma vez o convite. Foi um prazer, Major, conhecê-lo. Estou à disposição no Rio de Janeiro, se eu precisar. E quando for a São Paulo, aviso também. Quem sabe vou visitá-lo lá na Leste, se Deus quiser. Né? Nós precisamos de vozes como o senhor aí, né? Pelo Brasil afora, para nos ajudarem nessa batalha. Né? Torço pelo senhor. Será uma honra recebê-la, doutora. Vai recebê-la como presidente da casa ainda, hein, Major? Se Deus quiser, Major, né? Sim. Sim. Major, as suas considerações e as suas redes sociais. Olha, Camila, a doutora Érica, os meus pais, a minha mãe, a Lourdes, o meu pai Fernando, eles sempre ensinaram a mim, as minhas irmãs, a minha irmã mais velha, que já é falecida, eles sempre nos ensinaram que Deus está no comando de todas as coisas ao longo do nosso caminho. Nós temos que sempre trabalhar honestamente e sempre focar nos nossos propósitos. As pessoas de bem no nosso país são a maioria maciça. E nós temos sim que, diante da nossa fé em Deus, do nosso trabalho, da busca pelo crescimento da nossa nação, unirmos, né, e cobrar as autoridades para que trabalhem com essa mesma honestidade, com esse mesmo propósito, né, de ter sempre a mão estendida aos mais necessitados, aqueles que precisam de um suporte e de uma ajuda. Nós precisamos acabar com políticos que trabalham em benefício próprio, para o enriquecimento seu, da sua família e dos seus amigos. Nós temos que buscar uma nação próspera, iluminada pelo Senhor Jesus, né? E que nós consigamos acabar com fome, com analfabetismo, com desemprego, para que as pessoas tenham dignidade e orgulho em ser brasileiras. E o meu mandato está à disposição de todos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Será uma honra recebê-la, a doutora Érica, a Camila, a todos que nos assistem, pois o meu gabinete é a extensão da casa de todos vocês, tá? E as portas estão abertas. Acompanhem os nossos trabalhos pelo meu Facebook, Major Meco, o meu Instagram, o meu YouTube. Todos os dias eu posto a minha rotina de trabalho, as minhas demandas e o que estou fazendo em benefício do povo de São Paulo. Então, um grande abraço a todos, é a minha melhor continência. Major Meca, antes da gente finalizar, eu quero parabenizar o senhor, que foi na porta do governador de São Paulo, junto com o deputado estadual Gil Diniz e com o Frederico Dávila, denunciar o uso da polícia militar, porque nós não estávamos sabendo disso.
e também quando o senhor tomou a atitude lá no início da pandemia de fiscalizar hospitais, que nos revelou que não estavam tão cheios assim e que muita coisa era teatro do João Dória. Então, fica o meu parabéns e o meu reconhecimento pelo trabalho sério que o senhor vem desenvolvendo dentro da Alesp. Eu espero que o senhor realmente ganhe a presidência da casa, que nós precisamos tirar o PSDB-PT de lá de dentro. É a mesma sigla, pessoal, PSDB-PT, é tudo junto assim mesmo, tá? Então, muito obrigada a todos, mais uma vez, muito obrigada, Major, muito obrigada, Érica, e eu encontro vocês amanhã às 21h30 neste mesmo canal. Fiquem todos com Deus e um bom descanso. Fiquem com Deus, boa noite. Amém.